de Roma nessa visão, de que eles se voltem para a graça. Primeiro, ele apresenta o quadro de condenação. Todos pecaram. Todos. E todos. Por quê? Ele salienta todos pecaram. Porque judeu nessa época, nessa visão religiosa dogmática, judeu passou a se achar superior e se contaminou com que ideia? Como era o povo escolhido, se esqueceu que era escolhido para alguma coisa. Querido, Deus nunca escolheu Israel para ser só Israel, não. Em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, o plano da gratuidade de Deus, que vinha através, lógico, da lei, trazia um plano para toda a humanidade. Só que Israel começou a ser exclusivista. Os judeus começaram a se segregar, os judeus começaram a desprezar, os judeus começaram a achar que era só para eles e os demais eram lixo, não prestavam. Não, Deus falou assim, eu quero uma nação modelo escolhida, lógico, ninguém refuta isso, mas com um plano de alcançar todas as nações da terra. Então Paulo já logo de cara dá uma cajadada ungida, ele diz assim, todos pecaram, querido, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há quem não peque, todos se desviaram no geral. Você pode ver no capítulo 1 como Paulo, ele já apresenta o próprio Jesus, sendo ele confirmado pelos profetas, agora o qual nasceu, vindo em carne, ele se apresenta como sacrifício a partir dele. Olha o que diz aqui no versículo 3. Vem a glória da salvação, vem essa graça derramada de uma forma plena. Versículo 3, 1:3. Com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a plenitude da graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Aí ele salienta. Então o que acontece? Falou, essa fé que era promovida no passado, está agora também, e se promove para todos. Porque aqui não existe homem melhor, raça melhor. Paulo diz, até do judeu, do grego, do gentio, todos. Paulo salienta também a virtude da glória desse evangelho. Por quê? Porque já havia gente que estava desprezando o evangelho, porque dizia, o evangelho está querendo unificar as nações, e judeu é exclusivista, judeu é único. Então, esse negócio de aceitar esse Cristo não nos convém. Paulo fala assim, não me envergonho do evangelho. Olha o que diz aqui no capítulo 1, versículo 16. Por não me envergonho do evangelho, porque poder, para quê? Para a salvação de todo, não diz somente do povo judeu, mas de todo aquele que crê, primeiro do judeu, sim, é o povo escolhido, e também do grego, será o gentil. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele já começa a desmantelar essa ideia religiosa de que o judeu era único e a pessoa, para pertencer a essa ideia religiosa do judaísmo, tinha que ser exclusivista, e acabou. Agora todo mundo serve diante do Senhor. Assim como todos estão destituídos, todos vão ter que viver pela fé, tanto gentil e grego. Paulo, ele fala algo muito glorioso, que a igreja também de Israel, a eclésia de Israel, o povo de Israel, esqueceu que era a virtude do poder de Deus. Que povo viu mais o poder de Deus a não ser o povo de Israel, gente? Será que ele viu milagres? Vamos começar lá no passado. Será que Israel viu a glória do Senhor, o poder de Deus se manifestar? Maravilhas, irmão, o mar se abrir, milagres, multiplicações de milagres a cada dia, com provisões, milagres de cura, milagres através dos profetas. Então, o que acontece? A manifestação havia de poder, mas há uma grande luta entre poder, que isso a igreja vê demais.
versus eu chamo de autoridade. Autoridade. E Paulo, nessa epístola, ele começa a fazer entender aos romanos de que o poder é o evangelho, mas a autoridade se manifesta pela graça de Deus. A igreja hoje em dia não tem problema como Israel, que ficou religiosa com a questão poder. O poder já desceu sobre a igreja. A igreja viu poder demais. O que falta na igreja hoje é autoridade. É possível que alguém tenha poder e não tenha autoridade? Sim. Há muita gente que tem poder, mas não exerce autoridade. Sabe por quê? Porque o poder recebido, exercido como é a fluência, a vontade do que nasce do coração de Deus e se manifestando pela fé, promove logicamente a graça, a gratuidade, é o que dá autoridade. Nós temos autoridade pela graça, nós temos a glória pela graça, a manifestação pela graça. O que seria então a autoridade? É a manifestação e o fluir da graça em mim, vinda pelo poder, pela glória, pela unção em minha vida, e agora eu exerço aqui, é a execução. Eu vou exercer, porque é possível que eu me encha de poder todo dia, mas nunca vou exercer esse poder. Eu preciso entrar nesse campo da gratuidade, do fluir, que me leva a avançar, que me leva ao plano eterno, que me leva... Isso é comparado até como um rio da eternidade, o rio da glória, o fluir do rio que Jesus falou. Já percebeu que um rio, em primeiro lugar, ele nasce, o rio Tietê, será que ele nasce grande? Não, nasce numa nascente. Primeira característica do poder e da fluência, da autoridade e da graça de Deus em minha vida, primeiro ele nasce com coisas pequenas. O problema é que a gente só quer começar com mega. As coisas de Deus nessa graça vão começar com pequenos detalhes, coisas pequenininhas. Não é uma nascente, que não é nada. E aí vai crescendo, a chuva vai vir, córregos vão se juntar, até se formar um grande rio Tietê. E nunca queria passar por São Paulo, mas passa. Por quê? Porque vão acontecer muitas coisas com esse rio. Vão haver pedras no rio, para parar essa fluência. O rio se torna correnteza. Se tem correnteza no rio, é porque há abundância de pedras. Os rápidos, não sei como se fala aqui em português, os rápidos de um rio. Em espanhol se fala o rápido de um rio, quando ele começa a convulsionar muita pedra. Ou seja, esse fluir vão vir obstáculos na sua vida, ele vai fluir. Essa é a gratuidade, essa é a graça. De repente, de um abismo, você diz, como eu vou pular? Ele se torna cachoeira, ele não para. Ele vai se tornar cachoeira. Vai chegar uma hora que a amplitude, ele se torna até um mar, até chegar num delta de multiplicação e chegar no mar. O objetivo do rio é o mar. Para nós é a eternidade, essa é a gratuidade que Romanos está pregando. Não é para a gente, é para a glória de Deus e para alcançar nações, judeus. E aí, o evangelho é poder, esse poder que me leva para a projeção da vida eterna. Eu preciso entender isso, sabe por quê? Porque posso me tornar um viciado em poder. Posso me tornar viciado em poder. Quero poder, quero poder, quero poder. Vou para a igreja, busco poder. Vou para a oração, quero poder. Vou para o monte, vou buscar poder. Mas não experimento a fluência, que é a gratuidade. Por isso Paulo diz, o que você recebeu de graça, você tem que fluir, dar pela graça, ou dar de graça, e aí vai, isso tem que fluir em você. O evangelho veio até você para que se projete aonde eu estou influenciando. Vou repetir aquilo que eu disse: jamais poderei tocar alguém se isso não nasce dentro do meu coração. Eu vou lhe falar de algo que eu gosto, por exemplo, se eu sou músico, aprendi a tocar violino, por exemplo. Qual a diferença de Maurice Clark, quem já ouviu falar? Quando ele toca violino, alguém analisou a música dele e disse que não é o violino, é algo que nasce dentro dele. Escute a música pela Via Dolorosa, que inclusive foi comprada por Hollywood para fazer o filme A Lista de Schindler. E essa música, que é uma introdução quando os judeus são levados para a tortura, foi pago milhões por essa música, porque alguém disse,
Não há outra música que emane o coração de alguém tão forte, porque quem a compôs, ou quem a fez, ou do jeito que toca os corações. Peritos em música fizeram isso e compraram essa música e foi colocada num filme. Se você clicar no YouTube, você vai encontrar essa música. O que havia nesse músico de diferente? Ele tocava com uma fluência do coração. Agora, quem eu vou atingir com o que eu falo? A quem que eu vou atingir com aquilo que eu estou fazendo? Se eu cozinho, alguém vai experimentar e vai falar, meu Deus, isso me lembra alguma coisa, eu estou sentindo algo diferente. Por quê? Porque a pessoa colocou algo do coração nisso aqui, é feito com amor, com graça. Quem viu aquele filme, Ratatouille? É um filme bobo, né? Mas o cara lá, aquele empresário, quando ele pega e degusta, mal sabia que era um rato que estava cozinhando, mas quando ele come, ele volta ao passado e lembra da mama. E ele vai lá e diz, meu Deus, algo acontece. Agora, a pergunta disso aqui, quanta coisa nós fazemos, que não flui a graça de Deus. Estamos dogmatizados como os judeus estavam com a lei. Pastor, não consigo tocar ninguém. Lógico, tem que fluir do coração. Pastor, não consigo convencer ninguém. Tem que surgir do coração. Já houve pessoas que, por exemplo, fazem coisas e me dizem, até naquilo que eu faço secularmente não está dando certo, mas isso flui de fato dentro do teu coração? Está fluindo, está. Essa é a ideia mais ou menos de Romanos, voltar à graça, voltar à fluência. Não me envergonho desse poder, porque é poder para salvar, para se projetar, porque vamos viver pela fé, vamos conquistar, vamos ver a glória de Deus, e aí vai. E não se achem melhores, porque todos pecaram e são destituídos da glória do Senhor. Paulo apresenta um quadro aqui no capítulo 1 de uma ideia romana, porque Roma, o que acontece? É o antro da perdição. É por isso que Roma nunca será igreja apostólica, porque Romiti, quem lembra de Romiti? Romiti. Justamente na gematria, se você soma Roma, Romiti, em hebraico é da 666, exatamente, é Resh, deixa eu ver as letras, se não me engano, Resh, dá certinho, Resh, dos mais antigos lembram disso aqui, Resh, Vav, Mem, as letrinhas, 1, 2, 3, Mem, Yod, Tav, e a sexta letra que é Iod. Essa letra vale 200, a Vav vale 6, a Mem vale 40, a Iod vale 10, a Iod vale 10, e essa aqui vale Tav 400, que a última letra é a que vale mais. Se você somar, dá certinho na gematria, 666. Então, o que acontece? Por isso diz, quem lê, entenda. Quem lê, lembra quando está escrito em Apocalipse? 666, quem lê, entenda. Aí está falando ao conteúdo da gematria. As palavras, as letras valiam números. E dá certinho 666. Esse é o princípio do anticristo. Romiti. Resh, ru, mem, mi, ti. Romiti. Em hebraico, é exatamente a expressão do que se opõe ao Cristo. Agora, ter fundado uma igreja, ela foi uma grande façanha. Paulo disse, não tem problema, nós vamos fortalecer essa igreja e vamos alcançar as nações. Então, Roma era a ideia do que era o paganismo, o perfil do que era apostasia, tudo que era maléfico. Naquele tempo já havia a desvirtuação do que era o perfil da família, o ser humano. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 26. Eu falei, meu Deus, nessa época já existia a famosa ideologia de gêneros, já estava lá. Diz, por causa disso, 1,26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural, ou seja, as mulheres viraram lésbicas, viraram homens. De suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens
também deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo por si mesmos a merecida punição pelo seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha as características. Cheios de toda injustiça. A injustiça reinava em Roma, segundo o perfil da ótica de Deus. Malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, fofoca, calúnia, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, fábrica de males, oficina do diabo na mente, gente que anda maquinando fazer alguma coisa errada. Como que eu mato minha sogra? É mais ou menos isso. Inventores de males, desobedientes aos pais. Olha o perfil da apostasia romana, da maldição. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também os que aprovam, e assim também procedem. Se há uma característica dessas em nós, nós estamos no processo de maldição de Roma. Quando começa alguém a entrar, não vou ler novamente a lista, se alguém começa, por exemplo, a ser desobediente, ele já saiu da graça. Quer ver aqui o que Paulo fala, ó, no versículo 1:5, isso me chama a atenção. 1:5, o que diz? Por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência. Tem muita gente, por estar, entre aspas, na graça, pensa que não precisa viver em obediência. Querido, a graça te leva à obediência, por graça, pela fluência, pela essência de Deus em mim. Eu tenho uma independência, eu estou conectado à igreja, no coletivo, mas eu tenho uma independência, Deus me move, Deus me dá identidade. Eu sim sou adoctrinado, sou direcionado, mas eu sei o que é correto, eu sei o que é certo. Sabe por quê? Porque a fluência dessa gratuidade flui em mim. Nem a lei, você cumprindo o dogma, estava bom, mas será que a graça estava? Essa é a questão. Exemplo, olha o que diz a lei. Se um homem for apanhado em adultério, o tal é culpado. Olha o que diz, se for apanhado, ou seja, até podia passar 2 anos adulterando, se ele não era apanhado, a lei não o punia. Quem entendeu o mistério? Se ele for apanhado, é trazido. Só quando for apanhado, ele passa a ser réu da lei. Flagrante. Por isso que Jesus falou, ei, a lei não diz que quem faz isso está adulterando. Eu digo, quem está desejando na mente já está em adultério, porque já perdeu a graça. Já perdeu a graça, querido. E é um segredo, não conte para ninguém. Todo dia a gente saindo que será 1 segundo da graça. E a gente tem que se converter de novo. Alguém diz amém? Amém. Porque do pensamento às palavras, à essência, até o ato e ao hábito, é 2, 3, 4 passinhos que me levam a me perder da graça. Então, a lei era punitiva, dava a sensação do que era pecado, sim, mas essa é a primeira ideia. Se o homem for apanhado, será que o cara podia estar adulterando 5 anos? 5 anos. Se for apanhado, estava frito, podia ser apedrejado. Então, queridos, a graça é mais profunda. A graça é a conexão direta com Deus, onde Deus me diz, Natanael,
esse pensamento não condiz. Se arrepende. Eu digo, obediência. Sim, Senhor, eu me arrependo agora. Saí de mim, espírito imundo, de pombagira, do quinto dos infernos. E eu me arrependo em nome do Senhor. E a graça flui e ela me conserta. E eu vivo isso todos os dias diante do Senhor. Do contrário, eu estou perdido. Do contrário, eu posso levar uma vida de fachada. Eu posso estar dentro da igreja, eu posso vestir um terno e uma gravata de bolinha muito bonitinha, mas só Deus sabe o que há dentro do meu coração. E acabou. Essa é a graça, a desnudez da alma. Então, toda essa posição de Roma era maldição, todas essas características. Ou o cara, por exemplo, ele tinha, vamos lá, soberba. Soberba, ele fazia o Deus da soberba. Esse é o costume do romano, fazia o Deus da soberba. O problema dele era idolatrar. Não estou falando que dinheiro é problema, dinheiro é uma bênção de Deus. Mas idolatrar, por isso Paulo, ele salienta, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tinha exemplo, ter a ambição, a cobiça, eu fazia o Deus do dinheiro. O cara gostava de depravação sexual, fazia. Afrodite é a deusa perfeita para a depravação. Ou seja, toda essa paixão e deformação numa moral e um caráter de homem, eles idolatravam, fizeram o panteão da idolatria, fizeram o panteão dos seus desejos, fizeram o panteão para mistificar, idolatrar e endeusar seus desejos carnais. Imaginem que nível espiritual havia no combate a essa potente fortaleza espiritual. E hoje em dia, isso às vezes está dentro da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado por isso, porque há homens que estão voltando a essa idolatria espiritual, onde se levantam altares, os quais devem ser derribados. Tanto altar que tem dentro de nós que tem que ser derribado a cada dia, porque é a exigência dessa potestade. Paulo é tomado nessa unção para poder adoutrinar, guiar a igreja de Roma. Aqui na página 8, eu já falei por cima desse fundo histórico, conhecida como igreja, a Roma pagã. Olha o que diz na página 8. O propósito dessa epístola, nós já vimos a data, vimos mais ou menos o perfil do que acontece nesse contexto histórico. Agora o propósito. O propósito de que Paulo teve para escrever aos Romanos está claramente expresso na carta, e ele não teve razão de ocultar quaisquer veleidades teológicas. Escreveu para dar a entender sua real intenção de visitar os cristãos de Roma. Ele se interessou muito por essa igreja, de modo que repartisse com eles, como apóstolo de Jesus Cristo, algum dom espiritual. No 15, 29 está escrito isso. No capítulo 16 revela: e aproveita-se o melhor possível de suas relações de amizade. Declara-lhes também que a sua ida a Roma faz parte de um plano mais vasto. Tanto quanto lhe foi possível, completou a evangelização dos gentios. Paulo, chamado apóstolo dos gentios, agora quer empreender uma nova aventura missionária a oeste. Escreve-lhes para conseguir a cooperação deles nesse plano, uma vez que Roma é o verdadeiro centro estratégico. A sua comunidade e sua comunidade cristã é um grupo influente naquele sentido. Chegar lá para atingir toda a região, toda a imensidão do mundo nesse tempo. Toda a parte doutrinária da epístola foi escrita com esse mesmo propósito, a fim de que a igreja aí pudesse alcançar a grandeza da graça divina, a fluência do Senhor, e a amplitude da misericórdia de Deus, tão admirável e tão envolvente, que a evangelização, pela parte que lhe tocava a eles também, era absolutamente imperiosa. Esse era o princípio dessa carta. Atingir Roma, trazer a glória e a fluência do que era o propósito da graça em si, já que não era entendida através da lei, agora através de Cristo, decretar que todos estavam condenados, que em Cristo Jesus havia reconciliação, e aí começa o processo do que
entender a justificação. Agora, através da graça, sou justificado e vivo uma vida santa diante do Senhor. Temos aqui características desse conteúdo de Paulo aos Romanos. Havendo tanta apostasia, tanta coisa maligna, e eu vou lhe falar uma coisa. Hoje em dia, nós aqui no Brasil, geograficamente, em território, nós temos ideias e fortalezas espirituais de apostasia. Por exemplo, eu que vim de fora, e eu estou aqui no Brasil, uma miscelândia, por exemplo, do que é a cultura afro e a miscelândia com a cultura indígena e fora com o intelectualismo europeu, se levantou uma fortaleza muito grande aqui. Se você vê, por exemplo, o famoso carnaval, temos influência da Europa, que é Grécia, o carnaval vem, apimentado com a questão afro, a batucada e tudo isso se apimentou com a cultura afro, e aí todo aquele movimento normalmente de ocultismo, os orixás e tudo isso. Fora isso, as raízes indígenas daqui se mistura e se levanta uma fortaleza. Agora me diga uma coisa, querido, que perdas há nessa nação por essa fortaleza chamada carnaval? Quanta coisa! É por isso que quando esse novo presidente aí, que creio que está sendo usado por Deus, diz que não haverá mais verba para carnaval, eu dei glórias a Deus. Sobrou para a marcha para Jesus. Em certos casos também dou glória a Deus, querido. Até dou glória a Deus, porque só Deus sabe o que acontece por trás das cortinas. Só o sangue do Cordeiro sabe o que acontece por trás das cortinas, com as famosas marchas para Jesus, onde se promove, ou se promovem coisas que às vezes não procedem do coração de Deus. Nada contra a marcha para Jesus, vamos marchar para Jesus. Aleluia. Agora preste atenção. Poder de Roma é isso? Agora me diga, em tudo isso que nós falamos, ideia de carnaval, uma das fortalezas. Em todos esses homens que deixaram o seu uso natural, existe carnaval? Tem. Mulheres que deixaram o seu uso natural? Homens depravados? Tem. Desobedientes? Tem. Malícia? Tem. Inventores da maldade, será que tem? Então, preste atenção. Todo esse poder esmiuçado aí por Paulo, salientando o paganismo de Roma, está hoje em dia, tem filiais, só carnaval. Outra potestade no Brasil que precisa ser destronada, que atua na área política. Isso já está mudando, em nome de Jesus. Porque a política precisa ser dominada pelo poder da igreja. Se a igreja não domina a política, queridos, quem vai dominá-la vai ser Roma. Vai ser Roma. Mais do que nunca temos que entender isso aí. Inclusive, digo mais, eu preciso de ver políticos nesse ano com uma gestão já para os próximos anos. Porque nós temos que ganhar território para isso. Eu tenho debatido isso na Baixada Santista com o pastor. Precisamos trabalhar. Esse ano tem que ser o ano da gestão para derrubar Roma. Porque não pode acontecer mais de nós termos candidatos com plataformas às vésperas da eleição. Nós temos que ter uma plataforma já pronta agora, organizacional, espiritual, em oração, em conquista de território, em unificação, em unidade, falarmos uma só língua. Por quê? Porque ai do Brasil se a igreja não tivesse unido nesses pequenos dias. Ai do Brasil. Porque Natanael disse, se o Jean Willis for reeleito e ele exercer o tal de mandato que queriam dar para ele, eu vou sair fora, não vou aguentar ele sendo ministro de alguma coisa aqui, eu saio fora. Mas ele precisou sair fora porque eu fiquei. Agora presta atenção, imagine o que nós vamos perder se a gente não se posiciona para destornar Roma. Nessa epístola, Paulo já começa a descer o porrete, derribando esses sofismas malignos de Roma. E ele sabe como a igreja está mal influenciada por Roma.
E aí vai. E ele diz, a glória agora veio para todo mundo. Isso vai começar a fluir, vai começar a fluir, vai começar a fluir. Paulo ele diz claramente, eu quero tomar Roma, ou alcançar Roma para alcançar as nações em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Essa carta também, ela, além de trazer essa ideia e salientar que Roma é maldição, quem entende leia 666, Romit sempre vai ser paganismo, por isso nós não concordamos com a Igreja Apostólica de Roma, mas assim a Igreja do Fundamento Apostólico de Jerusalém, com as suas 12 pedras, 12 bases, como está ali no Apocalipse. Além de tudo isso, Paulo ele começa o processo do que é a justificação. Porque aí sim começa um processo glorioso para a humanidade, porque até então o pecado era encoberto. Não sei se alguém já viu aquela cena de alguém varrer a casa e enfiar a sujeira embaixo do tapete. Então, a justificação é quando aquilo que é maligno se torna justo. É possível que alguém que será no mal, será condenado e é levado à justiça de Deus e ser justificado, ser tornado inocente, ser mudado para a inocência. Isso era algo que não havia conceito humano para poder compreender. Mas Paulo diz, houve alguém que morreu, houve alguém que sacrificou, veio em carne, ressuscitou e nos justificou. Ainda mais, nós vamos ver isso mais para frente. Paulo diz, agora veio o Espírito Santo para que começamos a compreender que todos os que são guiados pelo Espírito passam a ser filhos de Deus. Como assim? Todos, os gentios, os abomináveis, os confins da terra, todos agora passam a ser filhos de Deus. E os que são guiados pelo Espírito de Deus terão a confirmação que são agora filhos do Senhor. Nós recebemos a paternidade do Pai e isso é salientado nessa epístola gloriosa em nome do Senhor Jesus. A caminhada da fé com Paulo, a caminhada da fé, ela se projeta através dessa visão, principalmente. Entender a gratuidade, saber que todos estão condenados e a partir de agora começa o que nós vamos começar a analisar através da epístola. Começar a entrar na justiça de Deus. E aí entramos num tema muito sério. Sabe por quê? Porque você pode me enganar. Eu posso te enganar. Mas ninguém pode estar livre do que é o perfil e o sondar da justiça de Deus. Quem já viu uma balança digital que é capaz... Quem já viu balança de ouro, de ourives? Quem já viu essa balança? Ela tem uma precisão. Por quê? Porque uma grama, não sei como se divide a grama se divide em miligramas, é isso? 1 miligrama de ouro faz ou não faz a diferença? É 1 tonelada de trigo, um trigo. Agora, um pedacinho de trigo, de ouro, faz a diferença, não faz? Então, isso é precisão. Então a justiça sempre vai trazer uma balança, por isso diz, pesado fosse na minha balança. E sempre a justiça vai trazer a ideia de uma balança. Por quê? Porque a balança de precisão de Deus, inclusive diz Isaías, tu colocas todas as montanhas, ele pega o Everest, a Cordilheira dos Andes, ele pega o Himalaia, ele pega as montanhas rochosas e as coloca em balança de precisão. Era a balança do ourives, ou seja, todo esse peso Jeová coloca na sua balança, isso significa justiça. E aí é onde nós mais pecamos. Quer ver? Há poucos dias eu falava numa reunião de líderes sobre isso. Onde nós às vezes entramos em injustiça. E Deus me revelou isso. Eu sou pastor e eu sei como é desgostoso e cansativo ter alguém que me desobedeça. Agora, se eu passo a desobedecer a quem me pastoreia, eu entro na injustiça, porque eu sei como é desgostoso quando alguém me desobedece. Se eu, e Deus falou isso comigo, porque eu tive que me acertar em muitas coisas, até eu entrar em oração, Jesus, Deus me falou assim, claramente. Você sabe como é desonroso e isso machuca você quando alguém, perante algo que você preparou, chamou, convocou, e você vê que essa pessoa não está presente.
e eu fazer isso com meu líder, com meu pastor, você entra no campo da injustiça. Toda vez que eu faço algo que eu sei que machuca, eu sei que alguém me abandonar, pode até achar o lugar melhor, me deixa, isso dói. E já falei para algum líder, você já foi abandonado por alguém? Você trabalhou em alguém? Você cuidou de alguém? E alguém te deixou. Isso te doeu? Sim. Agora você está me deixando. Você está fazendo aquilo que você sabe que machuca. Você está entrando, isso é uma ideia só, num campo da injustiça. Sabe o que bloqueia mais a gratuidade de Deus? É a injustiça. Porque a graça me leva à justiça. Como eu preciso me alinhar para viver justiça? Romanos começa a nos trazer a ideia de justiça. A justiça de Deus para que eu me torne justo. Para que eu me torne justo. Aí o que acontece? Hoje em dia nós vemos muita gente fazendo coisas que eu sei que são desagradáveis. São coisas que não procedem. Eu sei que são coisas que machucam. Eu sei que já fizeram isso comigo. Agora, eu entrar no campo de fazer algo que não, eu sei que não agrada, eu entrei no campo da injustiça. E aí é onde eu travo. Eu travo como pessoa, travo financeiramente, travo como discípulo, travo como cristão. Bloqueio coisas na minha vida. Quem entendeu o que eu estou falando? E o que nós vemos mais hoje em dia é obras de injustiça. Pastores, outro campo. E são várias áreas que Deus falou comigo, porque nós vamos falar sobre justificação em Romano. Pastores que pegam o microfone para ministrar qualquer coisa que ele mesmo não cumpre. Gente, eu já vi pastores, mas eu quase me convertia quando o pastor pregou sobre dízimo. E pregou, não, que palavra, essa é revelação, que palavra. Só que eu digo, ele não é fiel dizimista, ele está ministrando algo que ele não vive. Se eu digo, queridos, vamos orar, e eu não oro. Se eu digo, ei, irmãos, um pastor confessou que uma vez foi pregar numa igreja, e o pastor disse, pregou e tal, aquela coisa, e o presidente disse, é isso aí, não sei o quê, era uma igreja muito legalista. Disse que o pastor disse, vem para cá. Ele queria saudar o povo, não, deixa esse povo. Da igreja dele mesmo, deixa esse povo. Eu levou numa sala lá, para a casa dele e tal, e no móvel assim, porque era muita legalidade, abriu um móvel assim, havia uma televisão grande, escondida atrás de um móvel, abriu o móvel. Ele não pregou tanta religiosidade e disse que, deixa esse povo para lá, vamos, liga aí, o que está acontecendo? Jogo do Corinthians, vamos assistir o jogo do Corinthians. E ele falou, senti um peso tão grande, ele me tirou do meio do povo que eu queria abraçar, desprezou o povo, e eu sei que ele bate no povo, eu sei que ele tem legalidades, e ele me traz para cá para assistir. Falei, algo está errado aqui. Meu irmão, não passou muito tempo que a igreja desmoronou. Tantas pessoas que já me falam, queridos, tenho zelado tanto com isso, mas quando vi, meus próprios líderes ou pastores estão tendo mau exemplo. Queridos, o que está tendo de injustiça hoje em dia, e as pessoas estão cansadas com isso. É por isso que vocês são líderes de avivamento, pastores, ministros do Senhor, temos que zelar com a justiça. Que toda vez que eu posso ensinar uma vírgula, um iode sequer, e eu não cumprir, eu estou sendo injusto. Nós que costumamos levar pessoas para o encontro com Deus, e aquele peniel que arranca até o couro da pessoa, e tem pastores tão peritos em peniéis da vida, é ou não é? E coitado, e as ovelhinhas choram, arranca o couro, depois passa sal grosso, e as ovelhinhas coitadas ajoelham, choram, e coloca aquela música, tu som revela que e vai e tal. Só que depois vou ver a vida de certos pastores, não aqui, gente, de certos pastores, a vida está uma miséria. Gente, onde nós estamos? Romite esse paganismo falso. Se perde a justiça, entramos na injustiça. E aí é onde nós perdemos, onde nós definhamos, e aí vai. Estou falando de coisas que tratou comigo, tá, gente? Estou falando de coisas que ele tratou comigo, eu, Natanael. Não estou falando de ninguém aqui, estou falando comigo. Querido, não estou em adultério, nada disso. Mas há coisinhas que um pensamento já te tirou da graça de Deus. E foi me levando.
Ah, como eu amo jejuar e ir para o monte, porque Deus me dá uma surra santa tão linda, tão gostosa. E fui indo. E injustiça, isso é injustiça, isso é injustiça. Natanael, você está entrando no campo da injustiça. Só isso. E a injustiça te leva à perdição de Roma, à condenação de Roma. Todos estão condenados. E destituição. O que é destituição? É quando o cara é cortado, acabou, chega. Estamos vivendo esse tempo, gente. Eu não vou afligir mais vocês, mas vou encerrar dizendo uma coisa. A epístola aos Romanos precisa nos levar ao coração de Deus. A epístola aos Romanos precisa nos levar à gratuidade, à graça. E a epístola aos Romanos, que é a palavra de Deus, precisa nos levar à justificação. Quando nós descobrimos isso, o demais é conversa e acrescentamento para a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos guie para que possamos aproveitar bem essa aula, em nome de Jesus. Amém?